Bastidores da Arquibancada. Se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Fala, galera dos bastidores. Vitória importante ontem do Botafogo sobre o Atlético Paranaense. E a gente vai falar um pouquinho do que a torcida do Botafogo vem comentando muito depois do jogo, depois da vitória do Botafogo. Uma vitória que foi um pouco sofrida, um pouco tensa. O Atlético veio com o time reserva, né? Começou ganhando o jogo. Botafogo empatou ali numa falha do goleiro. O Luiz Fernando foi lá e meteu de cabeça. E depois o Barroca ele foi fundamental ali na mexida dele. Botou o Lucas Campos, né, que arrebentou com o jogo, né, infernizou ali a zaga adversária, puxando vários contra-ataques, partindo para cima da zaga, dando velocidade ao time, que é uma das coisas que faltavam a esse Botafogo, né? Sofreu o pênalti que no momento a arbitragem não deu, né? E aí a gente teve a inteligência do cara. Se vocês observarem o lance, o juiz dá continuidade à partida, a bola, contra-ataque do Atlético, a bola vem para a zaga do Botafogo, o Carly, que poderia sair jogando, ele botou para fora e fez a pressão na arbitragem. O Botafogo, né, foi pro VAR e conseguiu o pênalti. Diego Souza foi lá e fez o gol da vitória. Queria falar um pouquinho aqui sobre os destaques da partida. Na minha opinião, quando ele recuou, ele adiantou o Bochecha. O Marcinho o Bochecha melhorou no jogo, começou lento, né? O Marcinho fez uma boa partida novamente. O Marcinho, que eu venho falando aqui no canal, que ele tem uma deficiência na marcação, mas ele funciona como um ala, é um bom jogador, que a torcida tem que ter paciência, é um ativo do clube. Marcinho, se vocês repararem os laterais direitos do Botafogo, todos tiveram destaque com o Bruno Silva. Por quê? Porque o Bruno Silva fazia ali a cobertura dos laterais, dava uma segurança, e todos os laterais na época do Bruno Silva cresceram. O Marcinho precisa de alguém ali na cobertura para ele poder fazer aquela ala, que ele é mais para o ataque do que para a defesa, né? Gatito, não preciso nem dizer, sempre destaque nessa partida fundamental, salvou o Botafogo em alguns lances. E para mim, quem resolveu o jogo foi o Lucas Campos, né? E é um jogador que teve o contrato renovado com o Botafogo em maio de 2016. O Botafogo aumentou o salário dele, e a partir do momento que profissionalizou ele, né, veio para a equipe principal, ele passa a ter uma multa de 40 milhões, né, para os clubes brasileiros, e 13 milhões de dólares se ele for vendido aí para o exterior. Então assim, o Botafogo está bem garantido com relação ao Lucas Campos aí. E surgiu uma discussão aí, a questão do Pimpão. Pimpão, que a gente tem que lembrar que foi um jogador fundamental em 2017, naquela Libertadores, foi uma das principais peças, fez gols importantes. Pimpão é um jogador voluntarioso que dá 350 carrinhos ali no meio de campo, no ataque, mas ele precisa melhorar alguns fundamentos. Um deles é a finalização, né? O Pimpão perde gols assim incríveis nos jogos, deveria treinar mais isso, na minha opinião. E o Lucas Campos, depois do jogo de ontem, óbvio que é cedo para falar, mas é um jogador que desperta já um certo olhar diferente desde a base. É um jogador da base do Botafogo, né? E depois do jogo de ontem, tá certo que foi ali no segundo tempo, ainda a gente vai precisar avaliar, mas vai ficar difícil para o Pimpão segurar essa vaga, né? Se ele não acertar ali a finalização, se ele não melhorar alguns fundamentos, tá? Eu sou um pouco diferente do julgamento da torcida em relação ao jogador. Eu não vou depreciar o jogador, até porque ele foi fundamental em outros momentos, mas futebol é um momento, e nesse momento o Pimpão não vem bem, né? E o Botafogo precisava desse extremo, desse atacante, procurou internamente, fruto aí do Barroca, além de fazer uma boa mexida, foi ele, quando retornou ao Botafogo, que pediu novamente a reintegração do Lucas Campos, que estava emprestado. O Botafogo fez certo, botou o jogador para rodar, mas agora, depois do jogo de ontem,
Eu tenho certeza que a torcida do Botafogo vai pedir o Lucas Campos. Inclusive, eu gostaria que a galera comentasse aí, se inscrevesse no canal, né? Ativasse aí o nosso sininho para receber o nosso conteúdo, desse um like, pode metralhar no like à vontade aí, galera, e comentasse aí. E aí, Lucas Campos ou Pimpão? Quem vocês escalam aí para o ataque do Fogão? Grande abraço, fogo nele! Esse canal é um oferecimento Lindolfo Joias. Compramos joias, pagamos o melhor preço, cobrimos qualquer oferta.